Olá, meu nome é Ricardo, tudo bem? Agora as reflexões também serão em português. Então eles são bem-vindos. É um grande prazer compartilhar essas informações com você. Esta semana, na sessão de reflexões, vou comentar o termo monitoramento e controle de instruções, um termo amplamente utilizado em consultoria, mas que poderia muito bem ser aplicado na vida cotidiana. É geralmente usado quando um novo processo ou procedimento precisa ser implementado, ou quando uma falha é detectada que precisa ser corrigida. Consiste em validar o que uma pessoa diz a um terceiro, e o que este terceiro entende e realiza, e em alguns casos com dinâmicas diferentes, quando aplicado em um grupo de pessoas. No segundo caso, isso dependerá do número de pessoas envolvidas e do tipo de liderança exercida. O primeiro ponto a comentar é a comunicação. O tema da comunicação é complexo, como diz o ditado, entre o que você quer dizer, o que você realmente diz, o que a outra pessoa espera ouvir, o que ela ouve e o que ela finalmente entende. Há muitos cenários que podem gerar ruído na mensagem. Hoje também sabemos que nós comunicamos verbalmente e não verbalmente. Uma posição corporal, um aumento na velocidade das palavras ou uma mudança no tom da voz, por exemplo, pode até ser uma causa de ruído. A psicóloga de Harvard McCuddy conduziu um estudo sobre as primeiras impressões que são geradas em uma primeira reunião entre duas pessoas, e durante vários anos, ela conduziu entrevistas. Ela chegou à conclusão em seu estudo, que as pessoas em uma primeira reunião, precisam determinar se a outra pessoa é respeitosa, ou seja, que tem ou lida com informações suficientes, o que você quer perguntar, e se a outra pessoa é confiável. Ambos os elementos podem ser determinados desta maneira. O lado lógico do cérebro começa a procurar elementos de julgamento para determinar se a pessoa é interessante ou não, se ela pode nos ajudar a resolver uma situação ou não, enquanto o lado emocional também começa a analisar seu banco de dados inconscientemente, para determinar se há alguma pista que determine que esta pessoa atrai ou gera empatia, ou pelo contrário, gera rejeição. Isto é o que dizemos coloquialmente quando ouviu ou não química. Gostaria de aprofundar um pouco mais este assunto. Você se lembra intensamente do filme, onde cada parte do cérebro, a lógica, o emocional e o reptiliano giram de forma diferente dependendo de um estímulo. Bem, o cérebro age como está. Em alguns casos eles competem pela resposta. Um caso típico é a pessoa que se apaixona. Aquele que se apaixona não vê os defeitos do parceiro, e se ela os percebe, ela os justifica. É por isso que dizem que o amor é cego, porque só queremos estar conectados com o emocional. Ver neste caso seria avaliar, e o lado emocional não calcula, nem mede as consequências. Aprenda isso. Outro ponto a ser avaliado em termos de seguir e controlar as instruções, corresponde à interpretação da mensagem. Muitas vezes não conhecemos o estado ou situação de outra pessoa, e caímos na indiscrição de enviar a mensagem errada sem querer, porque somos tão diferentes, e temos que viver determinadas situações em diferentes estágios da vida aqui. Em princípio, é muito provável que as pessoas que interagem estejam lidando com situações completamente diferentes. Um exemplo simples: uma pessoa que conta uma piada e pensa que é muito engraçado, mas outra pessoa que a ouve pensa que é o pior e se irrita. Uma pessoa que oferece ajuda mas a outra pessoa, longe de se sentir ajudada, sente-se ameaçada, pelo simples fato de não conhecê-la. Uma pessoa que realiza uma atividade e acredita que está fazendo bem, mas na realidade não está fornecendo o valor agregado exigido pela empresa. Em resumo, todas estas são situações que podem ser geradas, e obviamente há muitas outras que podem ter impacto em um ambiente de trabalho, ou no dia a dia quando uma pessoa se relaciona com seu ambiente. Portanto, deve ser assumido como um processo de tentativa e erro com o objetivo de obter melhores resultados. Agora vou lhes dizer como podemos resolver este tipo de situação, e a palavra-chave é validar. Perguntar o que foi entendido a partir da instrução, e o acompanhamento é fundamental. Isto é o que garante a mudança a curto e médio prazo. Vou analisar um pouco com exemplos o que acontece, para que serve a ferramenta de monitoramento e controle das instruções. Vou listar vários exemplos. Devo dizer que qualquer semelhança com qualquer realidade é mera coincidência. Eu o faço para fins ilustrativos. Uma pessoa que se compromete a realizar uma atividade e não a cumpre. Por exemplo, telefonarei amanhã cedo para marcar o almoço. Hoje à tarde, termino o relatório. Estou a caminho. Eu lhe enviarei as informações pelo correio. Uma pessoa que normalmente faz uma quantidade média de trabalho de um dia para o outro, seu desempenho diminui.
Chefe, ainda tenho alguns relatórios para terminar esta semana. Não fiz minha cota de vendas. Ou começo a inventar desculpas para me atrasar, etc. Uma pessoa que de repente muda de humorístico vai de amigável a grosseiro. Vai de cooperativo a apático. Uma pessoa proativa que se torna sedentária, etc. Algum desses exemplos é familiar a você? Tudo isso acontece porque algo está indo mal internamente. Quando comunicamos, como expliquei na primeira parte, há dois componentes, um lado lógico que corresponde ao interesse, e um lado emocional que gera compromisso. Mas devo dizer que este não é um procedimento simples, pois um processo de validação envolve fazer perguntas que nos permitem esclarecer e reconhecer a falha ou falhas na pessoa que as executa, o que pode gerar situações que são percebidas como desconfortáveis ou arriscadas. Estamos falando de conciliar interesses ou compromissos, ou mesmo ameaças, dependendo da perspectiva da pessoa em questão. Mas há também um conjunto de atividades que são realizadas durante um período de tempo mais longo. É o caso dos controles de gestão mensais ou anuais, representados em um orçamento, por exemplo. São processos mais complexos e orientados para a administração de empresas ou empreendimentos, nos quais cada área envolvida projetou atividades, objetivos e metas, que são representados financeira e estatisticamente. Para este fim, é necessário realizar controles manuais ou eletrônicos, a fim de poder avaliá-los por períodos de tempo mais curtos, e fazer correções se necessário. Os especialistas acreditam que em uma situação de conflito, há passos a serem seguidos que podem levar a uma solução que satisfaça as partes envolvidas. O primeiro ponto é evitar ser emocional, subjetivo e pessoal. Use elementos objetivos ao discutir ou contar cada lado da história, ou seja, elementos que possam ser validados por ambas as partes, dar a conhecer o que você quer obter, iniciar um processo de negociação e encerrar. Ao final, honrar compromissos ou acordos. Isto é tudo por hoje. Espero que o assunto de acompanhamento e controle de instruções tenha sido do seu interesse. Em breve estaremos de volta com um novo tema de empreendedorismo. Fique ligado ou ative o sininho para mais informações. Este vídeo é uma cortesia do livro 500 Notas para Empreender, Ler e se Reinvente. Atualmente está disponível na Amazon Kindle em versão digital. Um livro que contém 500 notas escritas pelo autor, com os temas de PNL, psicologia positiva, inteligência emocional, empreendedorismo e ambiente de negócios. O principal objetivo do livro é melhorar os níveis de comunicação do leitor com relação a clientes, funcionários, fornecedores e em termos de tomada de decisão. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.